Fiel, presta muita atenção no que eu vou te falar agora, porque essa informação muda completamente o momento do Corinthians. Depois de meses e meses de pancada, escândalo, dívida, transfer ban e notícia ruim, finalmente começa a surgir um cenário diferente no Parque São Jorge. E não é promessa vazia não, é dinheiro pago, jogador engatilhado e data para acabar com o transfer ban. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque a última informação é simplesmente gigante e explica tudo o que está acontecendo nos bastidores do Corinthians agora. Mas antes de continuar, eu já peço humildemente, se inscreve no canal, deixa o seu like, porque isso fortalece demais o nosso trabalho aqui e ajuda o canal a continuar trazendo informação de verdade para a fiel torcida. Agora sim, bora falar de Corinthians. Fiel, depois de tanta notícia ruim, finalmente a gente pode respirar um pouco. O Corinthians avançou de forma muito forte nas tratativas para contratar Santiago Arias, lateral direito, ex-Bahia, ex-Atlético de Madrid, ex-Granada, um jogador experiente rodado e que chega exatamente para uma posição que hoje o Corinthians sofre demais. E já vou deixar claro aqui para você, corintiano, esse não é mais um nome jogado ao vento, esse não é especulação. De todos os jogadores que eu dispensei nos últimos meses, Cebolinha, Michael Pierre, Gabigol, Savarino, entre outros, esse é o primeiro nome que eu trago para vocês dizendo com responsabilidade que existe avanço real e concreto. O Santiago Arias está livre no mercado. Isso é fundamental para entender todo o contexto. O Corinthians não vai pagar valor de transferência, não vai fazer loucura, não vai comprometer o caixa com compra de jogador. O Bahia tentou renovar, mas não chegou a um acordo. O jogador ficou livre e o Corinthians entrou forte. Hoje, o titular da lateral direita é o Mateuzinho. Isso é fato, mas o Corinthians não tem um reserva confiável de ofício para a posição. Tentou o Jacaré, não deu certo, tentou improvisações, chegou até a adaptar o Félix Torres na lateral direita. Isso mostra o tamanho do problema. Por isso, essa contratação é considerada estratégica internamente. Ter um lateral de origem experiente acostumado com futebol internacional e que chega sem custo de transferência faz total sentido para o momento atual do clube. E tem um detalhe muito importante que muita gente ignora: nenhuma contratação no Corinthians hoje acontece sem o aval do Dorival Júnior. E a informação que chegou é que o Dorival aprovou o nome do Santiago Arias de muito bom grado, gostou do perfil, gostou da experiência e gostou do custo-benefício. As conversas estão avançadas, muito avançadas. O que separa o anúncio agora é uma única coisa que eu vou explicar direitinho na sequência desse roteiro. E isso tem tudo a ver com transfer ban, dívida quitada e um pagamento gigantesco que o Corinthians acabou de fazer. Segura essa informação, porque na próxima parte eu vou te explicar por que o Corinthians está tão confiante assim e por que o anúncio do Santiago Arias está praticamente engatilhado. Agora, fiel, a gente entra na parte mais importante desse vídeo, porque é aqui que tudo começa a fazer sentido. Muita gente pergunta como o Corinthians consegue avançar em negociação se ainda existe transfer ban. E é exatamente isso que eu vou te explicar agora, com muita clareza. O Corinthians já tem uma data programada para quitar o transfer ban. A informação que chegou é que no máximo até sexta-feira essa dívida será paga e o clube ficará livre para registrar jogadores. E antes que alguém venha me cobrar, eu já deixo claro, no Corinthians tudo pode mudar de uma hora para outra, mas a programação interna hoje é essa: quitar o transfer ban até sexta-feira no máximo. E por que existe tanta confiança assim dentro do clube? Porque o Corinthians acabou de fazer um pagamento gigantesco que muda completamente o cenário financeiro imediato. Na data de ontem à noite, o Corinthians quitou totalmente a dívida com Matias Rojas. Foram pagos mais de 40 milhões de reais, somando todas as parcelas. Apenas a última parcela foi de mais de 20 milhões de reais. Com isso, o Corinthians não deve absolutamente mais nada ao jogador. E essa informação é extremamente importante por dois motivos. Primeiro, porque essa dívida poderia virar futuramente um novo transfer ban ainda maior. Segundo, porque o valor pago ao Matias Rojas é maior do que o valor necessário para quitar o transfer ban atual do Corinthians. Ou seja, fiel, não faz nenhum sentido o Corinthians pagar mais de 40 milhões de reais em uma dívida e deixar de pagar o transfer ban com o mercado da bola aberto e com negociações em andamento. Simplesmente não faz sentido. A informação que chegou dos bastidores é muito clara.
O Corinthians quitou o Matias Rojas para evitar juros multas e um novo problema internacional, e porque já tem o dinheiro separado tanto para pagar o transfer ban quanto para resolver a situação do Félix Torres. Hoje o Corinthians está totalmente quitado com o Matias Rojas. Não existe mais risco dessa dívida gerar problema futuro. Isso já foi resolvido, e aqui entra um ponto-chave. Se o Corinthians não tivesse condições de pagar tudo, ele teria priorizado o transfer ban e empurrado a dívida do Matias Rojas, mas fez exatamente o contrário. Pagou a dívida maior primeiro porque sabe que o transfer ban já está equacionado. É por isso que a negociação com Santiago Arias só avançou nesse nível, porque internamente o Corinthians trabalha com a certeza de que o transfer ban será resolvido nos próximos dias, e a partir disso o anúncio pode acontecer oficialmente. Agora, fiel, a gente precisa falar de um assunto mais pesado, mas extremamente necessário para você entender tudo o que está acontecendo nos bastidores do Corinthians. Porque muita gente olha e pergunta como o clube consegue pagar dívidas gigantes mesmo vivendo uma crise financeira tão grande. E a resposta passa diretamente pela Caixa Econômica Federal. Nos últimos dias, veio à tona um acordo que pegou praticamente todo mundo de surpresa. A Caixa passou a ter garantias muito fortes sobre receitas do Corinthians. E quando eu falo fortes, é coisa pesada mesmo. Hoje toda venda de jogador do Corinthians tem uma porcentagem que vai direto para a Caixa. O número que chegou e que já foi confirmado é de 30%. Ou seja, de cada jogador vendido, 30% do valor não entra livre no caixa do clube. Além disso, o Parque São Jorge entrou como garantia nesse acordo. E mais do que isso, o Corinthians precisa manter uma conta separada com um valor mínimo altíssimo que não pode baixar de jeito nenhum. Isso trava completamente a liberdade financeira do clube. Outro ponto que chocou a torcida foi a premiação da Copa do Brasil. Metade do valor recebido não ficou disponível para o Corinthians usar como quisesse. 50% dessa premiação foi automaticamente bloqueada para cumprir obrigações financeiras. Isso explica por que aquele dinheiro não foi usado para reforços ou para resolver outros problemas imediatos. E aqui eu preciso ser muito honesto com você, fiel. Existem informações paralelas circulando sobre esse contrato com a Caixa que ainda não estão 100% esclarecidas. Eu não vou aqui cravar algo que eu ainda não vi documentado ou confirmado oficialmente pela grande imprensa ou pelo próprio clube. Tem informação dizendo que praticamente todo o lucro que entra no Corinthians teria algum tipo de retenção. Isso é muito sério e pesado para ser afirmado sem provas concretas. Por isso eu estou estudando esse contrato com muito cuidado para trazer um vídeo exclusivo só sobre isso. Mas uma coisa é fato: esse controle rígido explica por que o Corinthians está priorizando pagar dívidas antigas agora. Porque se essas dívidas virarem novos processos ou novos transfer bans, o clube entra em um buraco ainda maior. Foi exatamente por isso que o Corinthians correu para quitar o Matias Rojas antes de qualquer outra coisa. Porque se essa dívida virasse um processo internacional, ela poderia dobrar de valor com juros e punições, e aí o prejuízo seria ainda maior. Mesmo com todas essas amarras financeiras, o Corinthians conseguiu se organizar para pagar o Matias Rojas, quitar o transfer ban e ainda avançar em negociações como a do Santiago Arias. Isso mostra que existe sim um planejamento de curto prazo acontecendo. Na próxima parte eu vou fechar esse roteiro falando sobre projeção de reforços possíveis, saídas de jogadores e por que esse momento pode marcar uma virada importante no Corinthians mesmo em meio ao caos. E agora, fiel, a gente chega na parte final desse vídeo olhando pra frente e entendendo o que tudo isso representa para o Corinthians a partir de agora, porque não é só sobre pagar dívida não, é sobre abrir caminho para reorganizar o elenco e voltar a competir de verdade. Com o transfer ban sendo quitado no máximo até sexta-feira, o Corinthians finalmente volta a ter liberdade para agir no mercado. Isso muda completamente o cenário. O clube passa a poder registrar jogadores, reforçar posições carentes e principalmente não ficar para trás enquanto os rivais se fortalecem. A negociação com Santiago Arias é só o primeiro movimento concreto desse novo momento. Um jogador experiente livre no mercado aprovado pela comissão técnica e que chega para resolver uma carência clara do elenco. Isso mostra que o Corinthians vai agir com inteligência buscando oportunidades sem loucura financeira.
Mas é importante deixar claro uma coisa para você, fiel: haverá saídas. O Corinthians precisa vender jogadores para equilibrar o caixa. Já existem clubes brasileiros observando nomes importantes do elenco e propostas devem chegar. Isso faz parte do processo. E é exatamente por isso que a diretoria precisa ser rápida e cirúrgica, vender bem, repor com critério e não repetir erros do passado. Com o mercado aberto e o transfer ban resolvido, o Corinthians pode buscar reposições pontuais sem comprometer ainda mais o futuro. Outro ponto fundamental é o ambiente. Jogador que chega hoje no Corinthians, chega sabendo que as dívidas estão sendo resolvidas, que o clube está pagando o que deve e que existe um plano em andamento. Isso faz muita diferença no vestiário. A gente sabe que a situação chegou a um ponto em que comemorar pagamento de dívida virou motivo de alívio, mas dentro do caos, isso é sim um sinal positivo. Pior seria continuar empurrando o problema com a barriga e acumulando punições. Então, fiel, o resumo é esse: Matias Rojas quitado mais de 40 milhões pagos, transfer ban com data para acabar, Santiago Arias engatilhado, mercado aberto, planejamento de curto prazo em andamento mesmo com todas as amarras financeiras. Depois de tanto tempo, finalmente uma sequência de notícias boas, e a gente precisava disso. O torcedor precisava disso. Agora é acompanhar, cobrar responsabilidade e torcer para que esse seja o início de uma reconstrução de verdade. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui a informação chega rápida, clara e sem ilusão. Muito obrigado pela sua presença fiel e até o próximo vídeo. Vai Corinthians!